agora que a gente terminou de ver a teoria de sistema de recomendação, a gente pode voltar atrás, né, e ver algumas aplicações interessantes no R. Então, como que a gente vai fazer? Bem, em primeiro lugar, a gente vai usar esse pacote Recommender Lab, e esse pacote, no final das contas, é só um compilado de vários métodos de sistema de recomendação, dentre os quais tem filtragem colaborativa e também faturação de matrizes, né? A gente vai carregar esse pacote e também o tidyverse como sempre. E daí aqui a gente tem uma função que a gente criou que é o root mean square error, né? Que é o erro quadrático médio raiz quadrada. E quando a gente abre aqui, ele é simplesmente o que a gente esperava, né? Ele recebe uma verdade e predições como argumentos. Ele simplesmente vai tirar a verdade menos as predições elevado ao quadrado, né? E somar tudo isso. E no final, tirar a raiz quadrada. Então, uma função básica aí para avaliar quão boas as predições estão em relação à verdade, né? E a gente vai carregar esses dados Gesture 5K e no final das contas é um banco de dados de 5.000 piadas e avaliações de, 5.000 usuários e avaliações de 100 piadas. Então a gente vê aqui, é uma matriz 5.000 por 100, né? Então cada uma das linhas, 5.000 linhas é um usuário e cada uma das 100 colunas é uma piada. Mas nem todo usuário avaliou toda a piada. Então, se a gente olhar aqui o que tem dentro dessa matriz, a gente vê que é uma matriz esparsa, né? Então, esses pontos aqui no meio da matriz indicam um NA, né? Ou um dado faltante. E as pontuações aqui são pontuações que os usuários deram para a qualidade da piada. Então, isso nos forma uma matriz de avaliações, né? E daí, para treinar o sistema de recomendação usando esse pacote, é bem fácil. O que a gente vai fazer? Como são 5.000 usuários, pode demorar um pouco para carregar o método, né, treiná-lo inteiro. Então a gente está pegando aqui só uma fatia dos 100 primeiros usuários. E a gente está transformando em uma matriz esse banco de dados aqui dos 100 usuários. E a gente está colocando como dados de treino. Então se a gente olhar aqui, temos uma matriz, né, que é 100 por 100. A gente tem 100 usuários e as 100 piadas, e a gente tem vários NAs onde o usuário não avaliou a piada, né? E daí o que a gente vai fazer? Existe essa função funcSVD que vai treinar o método de faturação de matrizes usando essa matriz esparsa de treino. E no final das contas, por que chama funcSVD? Bem, o SVD é porque a faturação de matrizes que a gente viu no final das contas tem uma intuição de ser uma decomposição de valor em valores singulares da matriz de treino, né? Então, por isso o SVD. E o Func é porque, lembra que essas técnicas de faturação de matrizes tiveram um boom durante o desenvolvimento do prêmio Netflix, né, que aconteceu de 2006 até 2009. E, em particular, uma das pessoas que primeiramente considerou esse algoritmo e discutiu e mostrou que funcionava bem para o prêmio Netflix era um cara chamado Simon Func, e por isso que colocaram aqui, quer dizer, o algoritmo de Func, o funcSVD, né? E aqui a gente está, então, só treinando, usando esse algoritmo e guardando nesse objeto fSVD. E com 100 usuários até que é relativamente rápido. Nem é eu estou treinando aqui no RStudio Cloud, né? Então é um computador simples que é de servidor aqui, não tem muito poder computacional. E daí eu vou guardar esse treinamento. Então, lembra que a gente vai ter projeções dos usuários, né? E a gente tem projeções das piadas. As projeções dos usuários estão nesse fSVD-V, que lembra, pode ser os autovetores à direita ou à esquerda, né? O U e o P, que a gente discutiu antes. No caso aqui, o V é o U. Curiosamente, quer dizer, o U vai ser a matriz de piadas, então é o que a gente tinha chamado de P. E o que a gente está fazendo aqui, eu quero guardar as primeiras duas projeções da matriz de projeções das piadas. Então o V são as projeções das piadas, eu estou guardando as primeiras duas dimensões, e eu estou guardando elas as coordenadas aqui dessa data frame, dessa banco de dados chamada XY, e só para a gente não se esquecer, a gente está guardando aqui qual é o índice dessas piadas, né? Então a gente está guardando o que são as 100 piadas aqui.
Então, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente pode ver o que a gente tem nesse objeto FSVD. A gente vê que é um objeto da classe FuncSVD, que além de tudo, né, ele tem essas matrizes U e V. E depois a gente vai usar, existe esse gesture jokes aqui, e a gente vai poder ver exatamente quais são as piadas. E a gente vê aqui que é uma matriz é um array de caracteres, né, que tem basicamente 100 strings, que é cada uma das piadas escritas, né. Depois a gente vai ver o que é. Mas primeiro vamos ver o que vai dar esse algoritmo de fatoração, né? O que são essas projeções das palavras não, as projeções das piadas em R2. Se a gente fizer aqui, a gente vê e até que parece que passa bem por uma reta, né? As piadas. Então, aparentemente, se a gente olhar nessa dimensão da reta, vai estar explicando bastante variabilidade nas avaliações das piadas. Então, uma coisa que a gente pode tentar entender é quem são essas piadas em que o x é menor que zero, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 piadas aqui em que o x é menor que zero. Então, é um extremo da reta. E a gente poderia olhar, por exemplo, as piadas em que x é maior que 2 ou alguma coisa assim, que é o outro extremo da reta. E tentar entender, existe alguma similaridade entre essas piadas? Elas formam um grupo coeso de algum jeito? Né? Essas projeções estão fazendo sentido? Então aqui a gente está pegando as palavras com x menor que zero, né? Esses são esses IDs 1. Então essas são simplesmente os IDs de cada uma das piadas em que x é menor que zero. E a gente pode tentar ver o que são as piadas, né? Então, how many teddy bears does it take to change a light bulb? It takes only one teddy bear, but it takes a whole lot of light bulbs. Né? Ou, a horse walks into a bar. Bartender says, so why the long face? Ou, what is orange and sounds like a parrot? A carrot. Então vocês veem que são piadas meio... a característica é que elas são... brincam com a sonoridade das palavras, ou algum tipo de subentendido errôneo da parte do leitor, né? Sobre algum aspecto da piada, e daí é simplesmente um erro gramatical, alguma coisa que faz a diferença, né? Então é um estilo de piada relativamente comum e que tem um certo estilo de humor que tem por trás, né? They asked a Japanese visitor if they had elections in this country. Every morning he answers, né? Então é um estilo que é muito baseado no significado das palavras, né? E às vezes usa a polissemia ou usa algum tipo de similaridade de sons, né? Para construir uma situação engraçada. Já se a gente for ver os IDs 2, é bem diferente. Então as palavras em que x é maior que 2. Então deixa eu pegar uma piada um pouco menor aqui para não passar o resto da aula lendo. An Asian man goes into a New York City bank to exchange 10,000 yen for American currency. The teller gives him $72. The next month, the Asian man goes into the same bank with 10,000 yen and receives $62. He asks, how come only 62? The teller says, fluctuations, fluctuations. Whereupon the Asian man looks back at the teller and says, fuck you American too, fuck you American too. Né? Então, a gente vê que é uma palavra que está, de certa forma, fazendo algum tipo de jogo, né? Algum tipo de até derrogatório, né? Em relação a um grupo de pessoas, no caso asiáticos aqui, né? Ou a gente pode pegar this guy's wife asks, how many, if I died, would you remarry? And he replies, well, after a considerable period of grieving, we all need companionship. I guess I would. She then asks, if I died and you married, would she live in this house? He replied, we spent a lot of time
getting in this house just the way we want it. I'm not going to get rid of my house. I guess she would. If I died and you remarried and she lived in this house, would she sleep in this bed? That bed is brand new. We just paid for $2,000 for it. It's going to last a long time. I guess she would. So she asked, if I died and you remarried, she lived in this house and slept in our bed, would she use my golf clubs? Oh no, she's left-handed. Então, quer dizer, essa piada de certa forma tá fazendo uma piada em cima da esposa desse moço, né? Novamente é uma piada derrogatória em cima de um determinado grupo. E a gente tem várias dessas, não vou ler todas lá aqui, esse grupo é um pouco mais longo, então a guy goes into confession and says to the priest, Father, I'm 80 years old, widower, with 11 grandchildren. Last night, I met 2 beautiful flight attendants. They took me home and I made love to both of them, twice. The priest said, well, my son, when was the last time you were in confession? Never, Father, I'm Jewish. So then why are you telling me? I'm telling everybody. Né? Então, novamente, é tipo uma piada que está envolvendo algum grupo étnico, algum grupo racial, né? E essas são as palavras em que x é maior que 2 e estão bem distintas das palavras das piadas que eram baseadas basicamente no significado, na escrita específica das palavras, em um jogo de sons, né? Um jogo de sentidos que estão em que x é menor que 0. E, portanto, usuários que gostam de um tipo de piadas, né, em que x é maior que 2 tendem a gostar de todas elas, e usuários que gostam das piadas em que x é menor que 0 tendem a gostar de todas essas piadas conjuntamente, porque elas são similares, né? E simplesmente usando a avaliação dos usuários a gente conseguiu obter essas similaridades entre as piadas. E daí aqui o que a gente pode fazer? A gente pode reconstruir a matriz R a partir de U e V, né, que é obtida pelo algoritmo. E isso é simplesmente obtendo o produto entre U e V. Né? Então, se a gente colocar aqui, a gente tem uma matriz que é estimada, né, em que a gente tem o valor da piada, do ranking da piada para cada usuário e para cada piada, sendo que originalmente a gente tinha uma matriz incompleta. E daí, se a gente for ver aqui o erro quadrático médio, a gente tem um determinado valor aqui. E uma coisa interessante que a gente pode fazer, né? A gente pode adicionar, por exemplo, 5 novos usuários que não foram usados para treinar. Então eu coloco eles aqui no banco de dados de teste. Então a gente tem esses 5 usuários e a gente pode tentar prever quais valores esses usuários dariam para todas as piadas. E daí tem essa função predict aqui. A gente usa o objeto SVD e coloca esse banco de dados de teste. Né? Então ele cria essas predições e para esses 5 usuários, para cada uma das 100 piadas, a gente vai ter um valor predito de nota, né, que esse usuário daria para essa piada. E a gente pode olhar aqui para o root mean square error e tem aqui um determinado valor que foi estimado. Né? Então, a gente não só consegue treinar o sistema de recomendação para o grupo de usuários, né, mas se o número de produtos continua o mesmo, a gente pode estender, chegam novos usuários, a gente vai tendo recomendações para esses usuários com base, não precisa retreinar o modelo necessariamente, né? A gente tem recomendações para esses usuários com base nas avaliações que eles deram. E daí aqui, no final a gente não vai conseguir rodar esses dados agora, mas eu baixei um banco de dados de animes, né? Então tem, a gente até pode carregar ele aqui só para ver, ele é relativamente extenso. Então, se a gente for olhar aqui, ele é um conjunto de 7.813.737 avaliações de animes. Né? Então, se a gente for olhar aqui, simplesmente as primeiras linhas dessa matriz, né? Tem user IDs, né? Então são usuários que gostam de assistir animes, e vários IDs de animes, né? E a nota que eles deram para esses animes, se não me engano, -1 aqui está sendo usado para um valor faltante, então é uma boa ideia filtrar esses valores depois, mas é uma nota de 1 a 10 que eles dão.
E daí a gente até pode ter uma ideia, né? Então, data anime user ID, né? Se eu colocar unique, opa, e eu colocar length, por exemplo, alguma coisa assim, a gente vê, não é isso que a gente queria. A gente vê que a gente tem 73.515 usuários nesse sistema, né? E da mesma forma a gente pode tentar colocar o Anime ID aqui, né? E a gente vê que a gente tem 11.200 animes. Então, tem bastante coisa para ser avaliada, né? E esse banco de dados também tem um data... tem uma outra CSV que a gente tem aqui, que é o Anime N. E daí ele para cada um dos IDs de anime, a gente tem exatamente qual ele é, né? Então, sei lá, Full Metal Alchemist aqui é o anime de ID 5.114 e assim por diante. Então, daria para tentar, no final das contas, descobrir certos estilos de anime, quais eles são avaliados de forma similar pelos usuários, né? E assim por diante, que nem a gente fez para as piadas. Mas isso eu vou deixar para vocês fazerem na lista. Então aqui, na verdade, em vez de data anime, eu devia ter colocado, sei lá, name anime, alguma coisa assim. Né? Então com isso a gente termina a aula de hoje. E na aula que vem a gente vai falar sobre mais um tema que é ligado à análise de componentes principais.